irmãos, a graça e a paz. Eu já vim aqui pregar uma vez, né? Para pregar. E a Bíblia foi andando, meu pastor. Essas Bíblias são boas. Não, eu gosto dessa da NVI. Já fui procurar uma NVI de letra maior, né? Gigante, e não estou encontrando. Aí eu conversei com o rapaz agora, ele falou assim, a gente já não fabrica mais. Falei, mas rapaz, não brinca comigo, rapaz. A minha NVI velhinha não abre mão também. Eu gosto muito da NVI. Eu estou sempre no Vale, né? A gente estava no Vale Verde, trabalho ali com a congregação, o irmão José foi lá, a Delcia não sei se foi, né? E algumas pessoas. E no Vale Verde, eu fui fazer um trabalho de missões lá em Registro, que é outro vale também, né? Até conversei com o pastor lá e tudo para começar um trabalho, pois não deu certo. E aí, do vale, né, eu saí e a gente está indo agora, né, para outro vale, o Vale do Paraíba. A gente está, né, quase começando um trabalho ali. A gente fez algumas visitas em umas cidades e a gente vai realmente começar uma igreja ali na área, perto, ali no vale, né, no Vale do Paraíba. Né, tem vale da Paraíba, do Nordeste, tem Vale Paraíba, tem que falar Paraíba Paulista, né? E é isso. E é interessante, a gente ama missões, eu amo missões, e gosto muito de criança. E a gente tem, assim, né? Parece que um cara decorou e tal, mas a gente gosta de criança, a gente gosta de missões, e isso não tem nada a ver, né? Assim, com o estilo da gente. E no nosso coração, tanto o meu quanto da minha esposa, posso falar por ela, né, que ela já foi da igreja aqui também, a gente já está nessa pegada aí para fazer a vontade de Deus há um certo tempo. A gente está querendo pregar o Evangelho, a gente está querendo levar a palavra de Deus. E o nosso texto hoje, né, é Romanos 15, 14 a 22. Antes disso, uma das coisas que a gente vai ver aqui no apóstolo Paulo, né, ele escreveu aqui, está no finalzinho da carta dos Romanos. É interessante a gente parar e fazer igual o apóstolo Paulo fez aqui, né? Ele parou e ele viu o trabalho que ele estava fazendo e como ele estava fazendo, e ele falou assim, agora é hora de sair. A gente vai ver algumas coisas que Paulo ele ensina para a igreja daquela época, ensina para a igreja hoje. Eu tenho certeza que vai ensinar para outras igrejas mais para frente ainda. Aqui diz assim, Romanos 15, 14 a 22. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios da bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar a uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-lo lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, tendo ido além, arredores até Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. E por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Senhor Deus Pai amado, Pai querido, maravilhoso, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, que eu não fale aquilo que o Senhor quer e assim aquilo que o Senhor quer, Pai. Dá entendimento para os irmãos, Pai, abre a audição, se for qualquer coisa errada, que o Espírito Santo esteja levando da maneira certa,
tem misericórdia de mim, Deus, que eu sou dependente do Senhor, Pai. Sim. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Então aqui a gente vê, né, é interessante a gente perceber o apóstolo Paulo, o que ele faz, né, ele chega aqui, ele faz um relatório do trabalho dele aqui, né, e ele é tão humilde, Paulo, que ele fala assim de Jerusalém. A gente sabe aqui que Paulo já está quase 20 anos de ministério, e ele não tem, assim, esperado, assim, ele falou onde ele estava, ele falou de Damasco, ele falou assim, eu estou aqui agora, e é isso que eu estou fazendo aqui. E ali ele chega à seguinte conclusão, né? A gente vê no texto aí, que ele fala que os irmãos já estão preparados, que ele já pode deixar aquele trabalho, já começar um outro trabalho, né? E também ele fala, quando lemos essa carta, a gente percebe isso, tanto no capítulo 15 como no capítulo 16, mas a gente vai ficar só com esse trecho aqui. Ele dá a certeza, né? Quem é aposentado, eu aposentei há muito tempo, e às vezes, desde quando eu paro assim, né, eu fico refletindo, o que eu poderia ter mudado lá, o que eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter feito na vida de algumas pessoas. Então, assim, tem hora que você fala assim, isso aqui eu fiz bem, isso aqui eu fiz mais ou menos, esse aqui eu fiquei débito. E a gente vê Paulo aqui falando assim, não, o que eu tinha para fazer, o que eu já fiz, e vocês já estão preparados para continuar o trabalho que eu estou fazendo. Até no finalzinho, no 22, ele fala, né, que eu já não fui antes de vocês, porque algumas coisas me impediram, né? Então, Paulo ele é muito craque em relação a isso, e Paulo fala, né, como um homem inspirado por Deus, a serviço da gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu, é gentil. Então Paulo, ele prega para o gentil, e Pedro já prega já para judeu. Então ele reitera o objetivo dele de pregar o evangelho, onde ainda não era pregado. Até uma vez eu ouvi o pastor Ricardo pregando, aí ele falou assim que Pedro fez uma mensagem, na mensagem de Pedro teve 300 conversões. E hoje você precisa fazer, né, pastor? Pregar 300 vezes para você ter uma alma lá que aceita Jesus Cristo. Isso incomoda muita gente, né? Assim, me incomoda muito a mim, de ver que cada vez parece que está mais difícil. A gente vê que o mundo está oferecendo muita coisa, que às vezes tira das pessoas do seio da igreja. E a gente sabe que o ser humano não é nada sem Deus, né? Eu venho lendo a Bíblia aqui agora, já estou no finalzinho de Números, e a gente vê que o povo errava, Deus consertava, Deus usava Moisés, e ele chega lá, a terra embora, aquela família toda, e vai indo, Deus fazendo. Chega até a hora que Deus fala para Moisés, fica com ele, Moisés. Fica você com eles aí, que eu não suporto mais esse povo. Aí Moisés vai lá, intercede de novo, aí faz aquele negócio, aquelas varas, a vara de cada livro, pega aquilo e vai lá de novo. E o povo não obedece, Deus. Tem uma dificuldade muito grande, isso mexe muito com a gente. Então ele escreve a carta para que os romanos tivessem recordação de que já sabiam, né? É interessante a gente fazer isso. A gente fazer alguma coisa que a gente já sabe. Tem algumas pessoas que já leu a Bíblia algumas vezes. Eu já li. Não, mas a gente tem que ler a Bíblia todo dia. É igual o oxigênio. A mesma coisa que eu preciso do oxigênio, eu preciso da palavra de Deus. Então ele reitera isso, para a gente ter esse relacionamento fiel, verdadeiro com Deus. Ele faz questão de falar do trabalho, né, na obra de Deus. Já estava passando os 20 anos de ministério dele, né? Ele fala assim, eu estou há 20 anos. Ele escreve isso no texto, né? E só que dá um cuidado dele mais para frente, ele fala em relação a onde ele estava, em Jerusalém, né? Ele falou assim, eu em Jerusalém fiz isso, para chegar até vocês. Então, em todo lugar onde ia, o objetivo dele era pregar o evangelho aos gentios. Aí quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu de carteirinha, ele tinha algumas regras lá naquela época, né? Assim, o judeu de carteirinha, primeiro, para ele ser um judeu, um gentio, para ser um judeu, tinha que passar pela circuncisão. Depois que ele passava para a circuncisão, passava um certo tempo, o bisneto dele que ia ser considerado judeu. Ele não se casava, judeu, ele fazia um negócio, fazia tudo junto, viviam junto, mas tinha separação, porque eles não obedeciam a Deus, não tinham um relacionamento com Deus.
Então o gentio era esse povo meio assim, quando ele chegava junto com o judeu mesmo, né? Paulo pregava Jesus Cristo, então o gentio ele tinha esse racismo. E Paulo vem e fala assim, não, Jesus fez isso. Jesus morreu por todo mundo, morreu pelo judeu, pelo gentio, por todo mundo. Então essa problemática que tem no meio aqui, Paulo veio e falou assim, não precisa disso, né? Que a pessoa que errou a vida toda, se ele aceitar Jesus, já lá no meio da morte dele, ele está salvo. Se ele aceitar de coração, ele está salvo, né? Então assim, Jesus ele morreu por todos. Aí os gentios podem conviver com os judeus, fazendo negócio, morando entre eles. Então a lei de Moisés fala a respeito disso lá em Levítico, assim, dá aquele, fala mais detalhes. Eles não tinham o mesmo estatuto, né? O estatuto deles era diferente um do outro. É a mesma coisa hoje, né? A gente vê aqui hoje, né? Assim, a gente vê a nossa política assim difícil. A gente vê um lado, vê o outro, e a gente fala assim, qual que é o certo? O certo está falando, está perto da palavra de Deus ali, né? Não dá nem para falar assim, está na palavra de Deus, está perto da palavra de Deus. A gente vê todo tipo de líder errando hoje. Então assim, a gente vê que cada vez mais as coisas estão, tá ficando mais difícil. Então, fica assim então, né? Deuteronômio também 23:7 Paulo fala de convicção. Então nós vamos ver algumas das coisas que o apóstolo ensina. Paulo estudou naquela igreja, e o apóstolo também ensina para a gente hoje, né? Ensina, a primeira coisa que ele ensina, né, de convencimento, versículo 14 lá, ele fala, meus irmãos, eu mesmo estou convencido, convencimento de que nós aprendemos com Paulo? Que ele fortaleceu toda a igreja, e aqui ele representa dois motivos. Ele fala, no próprio versículo fala, né, da bondade e de plenamente instruídos. Assim, da bondade, tem até a bondade de Deus, a busca da bondade de Deus, e instruído. Estava plenamente instruído, capaz de instruir uns aos outros, né? Essa é a função da igreja local. A igreja local é essa. Um falar do outro, ser amigo do vizinho, e assim a igreja de Cristo vai crescendo, né? Bondade em manifestação verdadeira, né? A gente, se você pegar a Bíblia, se você ler Tiago, você vai ver assim que Tiago, acho que é 154, versículo de Tiago, você vai ver assim, quase 100, ou 102, 103 por aí, ele está falando de prática, né? Até tem um versículo da Bíblia lá que diz, está falando de prática, um dia a gente falar uma coisa para fazer. Então, da praticidade, da prática das coisas de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? Fala a respeito das práticas, e Tiago ele é mais profundo ainda. Tiago fala, não adianta você, pessoa pedir uma comida para você, Deus abençoe, e você não dá comida. Ele está falando de prática, você tem que dar comida para a pessoa. E depois, se a pessoa estiver boa, aí você leva a palavra de Deus para a pessoa, que às vezes a concentração dela vai ser melhor, né? E quando a gente estava no Vale Verde, o Vale Verde tem umas particularidades deles. Até um dia que o pastor foi pregar na igreja Brasil para Cristo, lá, eu estava fazendo evangelismo com as crianças na rua. Daí eles colocaram o microfone lá em cima, dava para ouvir, dava para ouvir a mensagem direitinho. Aí eu falei, esse padre é o pastor Carlos. Aí eu perguntei para o menino, vem um pastor novo aí hoje. Aqui está pequenininho. Eu falei, tá bom. Então aqui ele fala a respeito de, assim, né, das coisas que a gente tem que fazer. Eu lembro que a gente começou o trabalho lá, e aí a gente falou assim, que a gente tem que fazer estratégia aqui para chamar as pessoas. Você sabe que uma das coisas ninguém fica sem comida. Aí a gente falou assim, vamos fazer alguma coisa na quarta-feira. Aí na quarta-feira a gente começou a desenvolver o trabalho, né? Assim, o que a gente faz? Tem muita criança que não está fazendo nada aqui. Vamos fazer, a gente criou o Culinária Kids para criança. Aí veio a primeira vez, parece que veio uns 6 ou 8. A segunda vez já veio uns 12. Depois foi indo, chegou a hora assim que já não tinha mais espaço na cozinha. A gente começou a fazer dentro da igreja, estava passando de 30. Então assim, o que a gente fazia? Eles faziam,
negócio começou a funcionar. Né? E aí foi isso, depois as crianças foram chegando e tal. A gente começou também um balé também lá. Né? Então assim, a prática, a gente tem que fazer as coisas, e não que seja uma igreja ativista, mas a igreja que às vezes a pessoa que não conhece Jesus Cristo ainda, seja uma maneira dela estar vindo. E a quem instruía lá, a comida que ia fazer, elas tinham no meio do intervalo daquilo, elas tinham que levar a palavra de Deus junto. Tudo, quando estava, preparou, vai assar, enquanto está assando, tinha a palavra de Deus junto, para as crianças. Então, Tiago fala da prática, né? Da prática da igreja local. Daquela época, também fala que eu falo da prática hoje, né? Que a palavra de Deus ensina. Então, ele está propenso a ganhar, como também a ofertar, o que é muito bom, né? E aí eu pergunto, né? A gente tem sido assim, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, a gente tem sido assim. Então, na nossa congregação não faltou caldo verde, frio. Então, teve quarta-feira que tinha até pudim, depois a gente começou a comemorar o aniversário e a coisa estava engrenando. Né? E aí Deus, na misericórdia, na grandeza dele, né? A gente sabe que Deus é sempre bom. E aí Deus, às vezes, ele fala assim, Antônio, né? A gente no tempo de Paulo, Deus fala assim, Antônio, teu tempo que já foi. Não dá mais. Por quê? Às vezes nós chegamos na hora do batismo, aí a gente enfrenta o sistema. Para ser batizado tem que ter isso. E aí eu peguei essa carta de Paulo, foi a penúltima mensagem que eu levei na congregação. Aí eu falei, chegou a hora do quê? Do Antônio fazer igual o apóstolo Paulo. Aqui já está certo, precisa de um pastor, né? Pastor, né? Um homem que é. Então, chegou a hora do Antônio sair. Então, a gente aprende com o Paulo aqui, é que ele estava convencido que as pessoas tinham condições, as pessoas estavam preparadas, já no caso nosso lá, eu já ia começar uma escola de batismo para batizar algumas pessoas. A segunda coisa que o apóstolo fala aqui, ele fala para a gente no versículo 15, renovar a mente. Né? Fala assim, a respeito de alguns assuntos, eu escrevi com toda franqueza, principalmente para fazer lembrar novamente. E a gente só lembra novamente se você praticar aquilo. Lembrar novamente. Tem gente que tem a cabeça assim, né? Mas tem outros que não. Então a igreja local, né, ela tem a função, a igreja local tem a função dela de edificar, de exaltar o Salvador e buscar as pessoas fora para cá. A função da igreja é essa. Né? A gente tem que arrumar estratégia, tentar saber qual que é o motivo, né? Que às vezes o que está acontecendo. Lógico que a gente tem que fazer o que Deus quer. Então a igreja local é essa, e a igreja também tem que dar liberdade para o irmão, gostei, não gostei, como que é isso, como que refrescar a memória, lembrar novamente. Um bom livro tem que ter um caderno para anotações. Assim, às vezes a gente tem um projeto, a gente diz, colocou aquele projeto no caderno e não sai dali. E isso é preocupante. Né? Eu lembro que, assim, uns 15 anos atrás, um pouquinho depois que eu vim aqui, né? Eu vim aqui em 2006, 2007, um pouquinho depois, eu fiz um caderno de coisas para eu desenvolver. E aquilo parece que ficou meio que parado, mas algumas coisas dele ele já andou, mas não do jeito que eu queria. Então, renovação. Né? Paulo chama a responsabilidade para ele, por causa da graça que Deus me deu. Ele fala por causa da graça que Deus me deu. Né? Todo mundo tem uma facilidade para alguma coisa. Né? Paulo, pelo jeito aqui, né, ele tinha facilidade muito para escrever 3 cartas. E essa que a gente está lendo a carta dele hoje, e ele edificando as igrejas, fortalecendo a liderança. Então, por causa da graça que Deus me deu, ele era um líder titulado por Deus naquela igreja. Paulo também chama a responsabilidade espiritual, versículo 16. Né? Ele fala assim que de ser um ministro de Cristo. Né? Às vezes a gente coloca alguns obstáculos assim, mas a pessoa tem a convicção. Eu sou um ministro de Cristo, né, para o povo gentil. Para os que tornem uma oferta aceitável, santificado pelo Espírito Santo. Santificação é um processo contínuo na nossa vida. O irmão Zé está com quanto? O irmão Zé 70 e poucos anos. Se o irmão Zé chegar agora
agora eu não quero ir mais para a igreja, não quero saber de Jesus Cristo, ele cortou o processo dele. Se Deus chegar lá na misericórdia de Deus lá, não, o irmão Zé está comigo aqui, é Deus que vai decidir isso. Mas assim, a santificação é um processo na vida do crente. A gente não pode simplesmente virar as costas, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero falar de Jesus mais. É um processo na vida. E a terceira coisa que Paulo fala aqui, né, versículo 17 e 19, alegria em servir a Deus. Alegria em servir a Deus. Alegria. Fazer a obra de Deus do jeito certo não tem preço. Traz alegria a pessoa que realiza aquilo. Eu lembro que eu fui um dia, estava na igreja aí, eu lembro que o rapaz do louvor foi subir, né, um pouquinho mais alto lá o negócio, o rapaz foi subir assim e ele voltou. Ele subiu um degrauzinho, uma escadinha para subir, ele voltou. A hora que terminou o culto foi: meu irmão, vem cá, você vai louvar a Deus, você vai passar mensagem para as pessoas já patinando, já para subir a escadinha. Eu falei, não pode ser desse jeito. Meu irmão, você me desculpa aí. Então assim, a gente tem que ter, Paulo fala no versículo aí, né, um pouquinho mais para frente, aí, do 15 ao 19, ele fala a respeito de servir a Deus com segurança. 17 e 19, servir a Deus com alegria, fazer a obra de Deus do jeito certo, traz alegria quem realiza, não acrescentar nem diminuir o que Cristo ordenou. A gente vê hoje assim, né? Quer falar em A nem B, mas assim, ó, vem para a minha igreja que você vai ficar rico. Você vai lá, chega na tua casa, lá para o quarto, a tua porta está cheia de dinheiro. Você não vai ficar rico. Exagero é pecado. Buscar equilíbrio, que foi ordenado de fazer, o que é realizado no versículo 18. Paulo fala a respeito disso. Não me atrevo a falar de nada exceto aquilo que Cristo ordenou. Nem mais nem menos. Equilíbrio. Também no original, né, participe, ensinar e andar junto. É você fazer junto, estar junto com uma pessoa. Não adianta eu ficar aqui e falar assim, vai evangelizar aí que está tudo certo. Né? Ou não tem que se virar, Deus vai mandar um recurso. Né? Como Deus tem mandado para a gente. Vou falar um exemplo que aconteceu com a gente, que a gente pessoas que trabalham na congregação, a gente não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. A gente começou, daqui a pouco. A geladeira já não estava mais, já chegou uma geladeira, outra geladeira. A gente comprava mercadoria farinha de trigo de quilo. A gente começou a comprar de 5 quilos. Açúcar de quilo, a gente começou a comprar de 5 quilos, de 10 quilos. E aí o negócio começou e Deus sustentando. Daqui a pouco o fogão nosso já não cabia, né? A assadeira começou a aumentar as crianças, a assadeira cresceu, aí já chegou um fogão novo. Deus vai mandando as coisas. É só fazer o que Ele manda. Então, eu participo, estar fazendo, andando junto. Né? Se ao contrário, o líder vira chefe. Uma vez que a gente não obedece o jeito de Deus, ele quer fazer do nosso jeito, a gente vira chefe. Só que nem meu chefe dá, só com o dedão assim, vai para lá, vai para cá, vai lá. Você fez isso aí, cadê o relatório? Chegava no final do mês, dia 25 dias, eu ficava louco. Porque ele era o chefe. E a gente não pode ser o chefe nas coisas de Deus. Né? Então, o ministério de Paulo iniciou em Damasco, mas Paulo, na infinidade dele de humildade, ele fala assim que o ministério dele começou ali, né, em Jerusalém. Parece que Paulo teve problema, né? Aqui eu vou falar assim, as associações, as convenções da época, se a gente ler lá, Atos 22, 17 e 21, você vai ver o que Paulo fala. Aí não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Às vezes tem algumas coisas assim que tem que levar a pessoa a refletir. Eu vou ler essa parte aqui, mas Atos 22, 17 a 21 diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caminhei e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão teu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia a uma sinagoga a outra a fim de
prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe dos gentios, para longe aos gentios. Então você vê que a dificuldade ela existe. Você vê que Paulo aqui falava quatro línguas, sossegadamente. Aí Paulo teve dificuldade. Você vê que ele não está falando aqui com pessoas simples. Ele está falando aqui conforme a arte, ele está falando com a liderança. Né? Então, Paulo ele queria que os gentios obedeciam a Deus pelo poder de sinais, né? Com maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. E aí, lógico, né? Fazendo esse tipo de coisa aí, a colheita vai ser boa. Né? A colheita vai ser boa, as pessoas vão ter qualidade. E ele pode falar assim: vocês estão preparados para continuar isso aqui? Vocês estão preparados? Não tem mais alguma coisa. Vocês já aprenderam do jeito certo, da maneira certa. Agora é só continuar. A quarta coisa que Paulo fala, né, aqui no versículo 19, povos alcançados, versículo 19, 15, versículo 19, diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas por meio do Espírito Santo de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Lírio, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Então aqui, os povos alcançados, né, a gente tem que ter meta. Eu tenho que ter meta. Eu lembro uma vez que eu estava assim, não que isso sair do meu coração, mas todo lugar que eu chego eu faço isso. Eu pego às vezes um mapa assim da cidade, eu coloco um compasso e eu marco. Tanto mês eu vou fazer essa área aqui, depois eu marco o outro, tanto mês eu vou fazer essa área aqui. Eu coloco isso no meu coração. Mas aí tem as coisas que não deixam às vezes a gente avançar. Né? Você vê que Paulo aqui, ele não tinha medo, ele encarava a mesma coisa. Ele, importante para ele eram as pessoas que conheciam Jesus Cristo. E às vezes a gente tem que fechar os olhos para algumas coisas, a gente tem que olhar para Deus, a gente tem que pregar o Evangelho para as pessoas. Tem que pregar o Evangelho para as pessoas. As pessoas têm que conhecer Jesus Cristo. Né? Hoje as pessoas, não, eu não preciso mais de igreja. Eu posso ouvir o Hernando Dialog, posso ouvir o Jeremias Pereira, posso ouvir um ou outro, posso ouvir o pastor Carlos, né? Eu posso ouvir qualquer gente, mas só que a fogueira fora da fornalha se apaga. E Deus está querendo que a gente faça isso. A união das pessoas, a gente está junto, discutindo, aprendendo e vendo as coisas de Deus, isso é muito bom. E onde a província romana era totalizada, né? Naquela época lá, hoje é o lado e a Albânia, naquele local lá. Hoje são dois países. E aí você fala assim: qual é o tamanho da área que Paulo pregou aqui? E ele falou assim: vocês estão preparados. Na cabeça de Paulo, assim, cada um que ele ensinou era um novo líder, a pessoa que vai começar um trabalho. Ele proclamou plenamente o Evangelho de Cristo. Plenamente significa com sinais, prodígios, que está aí no versículo. Acompanhava a pregação de Paulo para os que viam e ouviam. E hoje você vê, às vezes, a pessoa vendendo um negócio. Eu sou missionário, estou vendendo um lencinho aqui do Antônio da Dalete aqui para ajudar em missões. O lencinho custa R$600. Hoje está desse jeito, gente. E a gente sabe que isso não é de Deus. É Deus que sustenta as coisas dele. Né? Então, aqui é muito claro o que Paulo fala. Porque ele fazia a vontade de Deus, as coisas aconteciam. Né? Hoje às vezes fala assim: a igreja tal tem isso, a igreja tal tem isso. Às vezes tem algum teatro montado naquilo. E Deus não está nem um pouco naquele negócio. Isso às vezes entristece a gente. Eu estou lendo um livro aí, né? É até meio triste o nome do livro: O Sofrimento do Pastor. Eu falei: mas por que eu vou ler esse livro aqui? Eu falei: não, mas eu vou ler esse mesmo. Sofrimento do Pastor. Gente, é demais da porra. Aí esse sofrimento do pastor, eles pegam Paulo assim e ficam falando a vida de Paulo, a história de Paulo, como que Paulo era. E você vai ver que Paulo estava preso e passando alegria para os outros. Né? Então isso é um negócio para a gente pensar. Né? Então aqui na palavra de Deus fala de sinais e prodígios. Né?
Pensou você fazer uma mensagem aí de 4, 5 horas, o cara caiu na janela, porque a janela é baixinho, né? E aí a gente não tem autoridade de Deus às vezes para fazer a pessoa ressuscitar. Esse era o modelo do Novo Testamento e também deve ser o nosso modelo. Quinta coisa que Paulo fala, o alvo que Paulo almeja, 20, né, no versículo 24, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de ouro. Paulo, lógico que aqui ele está começando o ministério lá ainda não tem igreja nenhuma, ele está falando aqui do catolicismo. Né? Ele está falando do catolicismo, ele vai lá para as pessoas falar de Jesus. Se as pessoas aceitam Jesus Cristo ou não, é outra coisa, é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. É igual perguntar do pecado, como nasceu o pecado? O pecado ele nasce na hora que a pessoa nasce. Na hora que você nasceu, você já nasceu já a frutinha lá. Já vem aqui. Então, pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Né? Aí eu pergunto aqui, qual o teu alvo? Eu vou falar o meu. O meu alvo é a minha família. Minha família tem gente que eu estou orando já há 20 e poucos anos. E é meu alvo, a minha família. E aí tem o alvo assim, aquele que a gente ora com mais intensidade. Às vezes a gente ora sem colocar o joelho no chão. Quando a coisa fica difícil, a gente ora e coloca o joelho no chão. Se a coisa no caldo entortando, aí você começa a fazer jejum. É assim que a gente ora. A gente acha que a gente coloca grau, né? Um tipo de oração. Se for orar por uma pessoa, esse aqui é meu amigo, eu vou orar por ele, está tudo certo. Aí se você vai orar por uma pessoa da tua família, a oração é diferente. Aí você vai orar por uma pessoa da tua casa, a oração é diferente. Então assim, qual o alvo? Né? O meu alvo é a minha família. Aqui Paulo pregar o Evangelho onde Cristo não era conhecido. Né? O meu é Cristo. Também pregar o Evangelho de Cristo. Né? A gente está indo aí para o Vale do Paraíba, e o nosso intuito lá é nas cidades que tem acho que 10 ou 12 cidades que não tem um trabalho batista. E a gente já foi num lugar desse daí e orar mesmo. E a gente viu que, como que pode, a gente vê assim, né? Não que as outras igrejas não pregam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas tem coisa que a gente não. As pessoas vão lá mais, não é apenas para pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a primeira coisa que eles fazem assim, qual que é a média salarial daqui? Quais as empresas que tem aqui? A gente não está preocupado com isso. A gente quer que as pessoas conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E muitas pessoas por aí, eles fazem a média, como que são as casas, quais empresas que tem na cidade, como que é isso. Né? Então essa é a boa do aposentado, fazer missões, a coisa boa é essa. Assim que Deus dá, Deus já, vai. Você vai precisar agora de uma geladeira, vai precisar de um fogão, isso eu te dou. Esse é Deus que faz. Então, pregar o Evangelho de Cristo ainda não era conhecido. Então nós temos que ter nosso alvo. Nós temos que ter nosso alvo. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, e eu fiz uma pesquisa, peguei a igreja, onde eu estava congregando, e fui no ponto mais longe da igreja. Aí eu calculei, se essa pessoa for de carro, gasta 5 minutos, se for a pé, gasta 20, fica assim mesmo. Se for a pé, gasta 20, então, chega lá aqui. Aí chega o pessoal, não, mas não pode ser desse jeito, tem que ter uma programação, tem que ter um negócio. E Deus está falando, não, a gente tem que abrir a boca e falar que Jesus Cristo é bom, que Ele muda, Ele transforma. Então, a quinta coisa que Paulo fala é o nosso alvo. A sexta coisa, né, aqui já pega o 20, a parte B e o 21. Fala a respeito de ética, né? 20 na parte B, né? E o 21. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o tinham escutado. Então você vai ver que às vezes a pessoa, ela sabe quem é Jesus Cristo, ela acha que não precisa de Cristo, ela está afastada. Mas só que a pessoa está afastada. Quando você está abrado fora da fogueira, ela se apaga. A função nossa, como servo de Deus, é tentar aquecer o coração daquela pessoa,
trazer aquela pessoa para o meio, né? A gente vê que o tempo todo o povo de Deus ele vai, escorrega, Deus vai lá, se você ler, né, a Bíblia, se você pegar ali o tempo dos reis ali, você vê que vinha um cara que ficava 20 anos atrás de Deus. Tinha outro filho, às vezes, afundava tudo. E de novo, e Deus está fazendo aquele povo. Então, a gente tem que fazer as coisas de Deus do jeito de Deus, né? Então, é interessante notar que Paulo não se refere aos romanos, mas à igreja de Roma, né? Você vê assim que ele não está referindo ao romano, aos romanos mesmo, às pessoas, mas ele está referindo à igreja de Roma. Se você for perceber até hoje, né, o homem lá ele senta numa cadeira de ouro. O Paulo já estava lá atrás falando a respeito disso. Falta pregar o evangelho, as pessoas serão alcançadas, conhecer verdadeiramente quem é Deus. Essa é a função da igreja, a função nossa. E é isso que a gente tem que fazer. Pregar o evangelho de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de ouro. O que nós aprendemos? Primeiro, Paulo tinha o seu próprio estilo, né? Ele não imitava os plano A ou plano B, né? A gente vê aí, às vezes eu pego som de madrugada, aí eu vou ver, né? Fala que eu discuto. Aí eu fico vendo assim, até o jeito do dedo do outro faz, todos eles fazem igualzinho. E Paulo falou, não, você tem que ser você. Não é todo mundo igual, é um diferente do outro. Às vezes você vai falar de Jesus Cristo com uma pessoa, ele não vai aceitar. Às vezes outro irmão vem e fala, ele acha que aquele irmão ali, tá? Às vezes já ouviu uma mensagem várias vezes, aí vem uma pessoa de fora e fala, e aquele irmãozinho já pega e fala, não, eu aceito Jesus Cristo. Às vezes já ouviu a mensagem de outro várias vezes, falando de Jesus Cristo. Então assim, Paulo está falando a respeito disso. Prega o Evangelho, faz a vontade de Deus. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Cumprir a agenda, né? Seu compromisso era com Jesus. Paulo era um pastor atualizado, um homem de coragem. A gente foi na convenção agora, e tinha aquelas palestras lá de manhã, né? Aí tem um dia que eu fui escutar o pastor Orlando. Aí o pastor Orlando falou assim, que antigamente, os pastores estavam vivendo mais ou menos assim, pastor com 55, 60 anos, já estava de idade, já não servia mais para o ministério. Ele falou que a igreja parou, os pastores estão vivendo mais, chegando a 90 anos, ele tem 90 e poucos anos, e a igreja acha que aquele pastor não serve mais. E os caras estão a todo vapor, porque nem ele está até hoje. Então, assim, a igreja tem que estar atualizada, a igreja tem que estar olhando para Cristo, mas vendo o que está acontecendo. Então, Paulo, ele era uma pessoa nesse estilo aí, um homem de coragem. A pior coisa para um homem de coragem ou um homem de Deus são as amarras, né? Paulo usa o texto de Isaías que destaca, né, Jesus e a importância da pregação do Evangelho. As amarras, às vezes as amarras, as coisas que não deixam a gente fala, fulano que fez isso, fulano que fez isso, é o trabalho meu, é meu filho que está na escola, não sei o que lá, e aí a gente vai indo, nem no meu caso. Está faltando 2 anos para eu aposentar. Está faltando 2 anos. Aí chegou os 2 anos. Aí eu trabalhei mais 5 a mais para poder aposentar. E assim, Deus vai abrir uma porta. E aí a gente chegou, depois que aposentou, certo tempo a gente chegou à conclusão, conversando com a minha esposa. A gente não vai esperar mais. Vamos fazer a obra de Deus, seja o que Deus quiser, a obra é dele. Vamos tirar a burocracia, tirar as problemáticas que tem no meio, vamos fazer a obra de Deus. E a gente está fazendo. E é isso que Paulo está falando. Não precisa, né, que nem ele teve ter atrito com Pedro. Às vezes não precisa, a gente tem que ter atrito dele. A gente tem que falar de Jesus Cristo, né? Então a pior coisa para um homem aqui são as amarras, né? Aí eu pergunto para você, quem que está te amarrando? O que atrapalha você falar de Jesus Cristo? O que não deixa você falar? Né? Acho que sempre tem alguém. Tem a história do menininho que ele saía falando, pegando o cara, ele tocava a campainha, o cara tinha que morrer. Aí a pessoa chegou lá, estava na fome, se matando, aí leva a cara, uma chance. Então é isso que Deus quer, que a gente fala do amor dele, a gente não tenha medo de coisa, plano A, plano B, o importante é a gente ir, avançar.
né? Eu lembro que a gente tinha uma menininha lá na igreja, na congregação, e a gente ensinando, né, a fazer massa, e ela fazia massinha na casa dela. E um dia ela foi fazer a pizza. Aí ela falou assim para minha esposa: eu fiz uma pizza de verdade. A gente tem que ser crente de verdade. Falar, pelo amor de Deus, eu viver, cumprir a agenda. Né? Então Paulo aqui, ele pega no nosso pé, ele torce o nosso leito. Né? E aí assim, eu estou saindo, o povo que está aqui, no caso dele, né? Está preparado? Né? Você já viu uma vez? Sabe, Paulo está saindo e ele não colocou outro cara. Se você ler aqui o texto, ele está saindo, não tem pastor da igreja, ele está saindo. Vocês conseguem levar o negócio. Por quê? Porque foi ensinado. Tem que ser ensinado. Né? Então tem que ler, tem que buscar, tem que razonar com Deus, buscar Bíblia, né? A sétima coisa que Paulo fala é impedimento, né? No futebol. Você vai ver assim, né? Os Deus que você joga só um dia na semana agora, vocês têm mais cientistas aqui. Até o cara brigou comigo, eu nem sabia. Eu estava parado assim, esperando a minha esposa do médico. Aí daqui a pouco o policial doidado, assim, parando no trânsito e tal. Aí passou um ônibus, escola. Aí eu fui ver pro cara assim, tem jogo do Santos hoje? Aí o cara falou assim para mim, não, o Santos joga na segunda. Eu fiquei assim, eu cheguei em casa, eu cheguei em casa, eu falei assim, mas hoje é quarta-feira. Aí caiu a minha ficha, cara, o Santos está na segunda, joga na segunda. Olha, essa brincadeira, cara. Mas assim, é coisa que a gente tem que atualizar, a gente tem que se informar. Então a sétima coisa aqui que Paulo fala é impedimento, no versículo 21. Mas antes, como está escrito, há de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo diz que os irmãos de Roma, muitas vezes, foi impedido de chegar até eles. Quais são as coisas que trazem impedimento para o crescimento do Evangelho? Aí é uma coisa para a gente pensar. A gente pode falar, a liderança mudou, a liderança envelheceu, a modernidade chegou, mas só que esse negócio é para todo mundo. A lista é para todo mundo. O jovem agora vai ficar, amanhã existe a pessoa de idade. Então assim, qual que é o impedimento? Né? Conforto. Conforto também não deixa de ser um impedimento. Alto salário, né? Falta de cultura, falta de conhecimento de quem é Jesus, familiares não crentes. Quando a família é não crente, eles não deixam, às vezes não deixam. Na minha casa, né, um tempo atrás, chegava gente, e assim, né, às vezes no domingo, e eu falava assim, vamos para a igreja com a gente? Não, a gente não vai, não sei porque a gente não está preparado. Então, ele teria que ir. Mas se a pessoa já colocou a barreira, então deixa, mas a gente não deixava de não ir na igreja. Então, às vezes, a família também, ela também vira atrapalha também. Teu alvo particular, né? Às vezes tem muita gente. Ele deixa de fazer as coisas da igreja para fazer uma faculdade, fazer uma coisa, um alvo particular nosso. Deixa de fazer as coisas de Deus. E vai ver a gente, a pior coisa que tem no ser humano é priorizar as coisas. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Primeiro Deus, depois a família, depois as outras coisas. Né? Quando eu falo primeiro Deus assim, né? Lógico. Quando qualquer dor de barriga que dava lá, o pessoal ia todo mundo para frente da tenda. Você entendeu mais ou menos como que é? Deus está falando assim, eu falo com vocês. Às vezes, naquela época lá, Deus falava com Moisés, e Moisés ia falar com o povo na tenda. Então, Deus, ele tem essa maneira deles falar, né? Teu alvo particular, nossa igreja estão passando por um período de turbulência. Por que será? Tem uma brincadeira de aniversário, né, que eu gosto de falar, aquelas que você vai tirando as cadeiras, né, até fica uma, duas crianças e uma cadeira. E hoje a gente vê que está ao contrário. Hoje está assim, as pessoas estão tirando a liderança da igreja para a igreja ficar sozinha. E Paulo já tinha preparado a igreja, ele que estava saindo. E hoje não, hoje tem um monte de coisa lá fora para tirar. O sacerdote
sacerdotes, para tirar o responsável espiritual da igreja. O mundo está fazendo isso. E às vezes a gente não está nem percebendo. Então nossa igreja está passando por essa turbulência. Né? A dança das cadeiras. Em casa a gente tem um joguinho, né, que chama Resta 1. A Dora sempre consegue lá deixar 2, 3, o meu é de 5 para cima. Não consigo deixar menos que 5. Então fez, eu consegui, resta 1. Então assim, né, a gente vê que o mundo está pegando uma peça na igreja hoje, que assim, está quase igual o resta 1. Está desse jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Qual tipo de alimentação que nós estamos buscando? Qual que é o tipo de alimentação? Assim, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus não na Bíblia fala, não é fácil. Esse pessoal que prega facilidade aí, isso aí é furado. Só para você ir lá. E nosso sexo está sendo praticado o contrário. Estão fora, estão tirando quem está dentro. Os que ainda resta. Que ainda resta. Ainda resta. Já partindo aqui para a nossa conclusão. Como você tem agido diante dessas circunstâncias? Como você tem agido diante dessas circunstâncias? Às vezes a gente toma uma decisão aqui, outra ali, que é muito gostoso. Meu carro está com o ar-condicionado ruim, você vem um sufoco, você entra aqui dentro, que é gostoso. Tomar um ar-condicionado, um café, um negócio, como da quarta-feira nossa lá, tinha caldo verde, tinha um negócio, porque Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo e a igreja vai. Mas só que o nosso principal objetivo do nosso coração é que as pessoas viessem por Cristo e não pela comida nem pela gente. A gente tem que fazer isso. As pessoas têm que vir na igreja por Cristo. O que você tem feito para melhorar? O que a gente tem feito para melhorar? Assim, é um negócio de reflexão mesmo, que eu tenho feito. Então, o seguinte, estou fazendo, sou cristão. Hoje a fome está sendo manipulada. Eu estou dando não sei quanta cesta aqui, eu estou fazendo não sei quanto, o governo está fazendo não sei o quê, tem cartão disso, cartão daquilo, isso é uma manipulação, gente. Na palavra de Deus está escrito que a pessoa de Deus ele não passa nenhum tipo de necessidade. É lógico que sempre vai ter um desertinho, mas nada que Deus vai ter uma coisa preparada lá na frente. Você tem sido pontuado nas suas tarefas, você tem andado a segunda milha. Jesus Cristo fala, tem que andar a segunda milha, tem que dar ao outro lado do rosto. Essa aqui é a parte difícil para a gente. A gente é ser humano. Se a gente é ser humano, a gente fala assim, eu tenho pavio curto. E aí? Eu tenho pavio nenhum. E aí? Então assim, tem que ver as coisas que atrapalham a nossa ação para deixar de fazer as coisas de Deus. Tem pessoa da minha família que eu já falei a idade de Jesus para ele, faz mais de 25 anos que eu estou ali. E eu não vou desistir. Não vou desistir. De jeito nenhum. Você tem sido pontual nas suas tarefas? Tem andado a segunda vida? Essa dica ainda é minha, não. Essa é Jesus Cristo que está falando. Ele falou, não, segunda vida. Quando a coisa está difícil assim, você não quer andar a segunda vida. E se a gente pegar o soldado romano, era de 50 a 58 quilos que ele carregava. E eles pegavam o cristão para carregar o peso do soldado, as coisas do soldado romano. Aí Jesus Cristo falou, uma milha das duas. Carregando o peso dos caras. E os caras não eram tão preparados, com vaso, como hoje, tem um monte de coisa aí. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que fazer muito mais. Às vezes, tem as coisas que a empresa faz aí. O que você está fazendo a mais do que a tua obrigação? O chefe perguntou para mim, Antônio, o que você está fazendo a mais que você merece? Naquela época era STEP, era 5% do salário. O que você está fazendo a mais? Aí eu fui e falei, eu chego 15 minutos antes. Ele para mim é tua obrigação. Eu respeito a tua obrigação. Faço todas as tarefas aqui dentro, tua obrigação. Aí eu falei assim, tá bom. Então eu tenho que fazer a mais. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar, comecei a procurar, normalmente. Comecei a procurar, comecei a estudar, comecei a fazer. Aí a coisa começou a mudar. Aí as coisas começaram a acontecer. Não pela empresa, mas porque eu comecei a conhecer Jesus Cristo e
fazer as coisas de Deus e as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Na minha vida, automaticamente, na vida da minha família. Né? Eu não estou puxando sardinha nem para A nem para B, mas teve uma época aí que a gente ajudava meus pais, ajudava o meu sogro, porque Deus abençoava. Então, né, o que eu estou fazendo como cristão? Então a gente, como crente de Jesus, tem que fazer muito mais. O apóstolo Paulo tinha certeza do trabalho realizado, de que os irmãos estavam capacitados para a obra de Deus. Paulo tinha certeza disso. Assim, eles estão capacitados, eles estão preparados. Eu posso começar um novo trabalho, que não seja conhecido ainda, e os irmãos vão continuar a obra aqui. Né? Eu fiz uma pesquisa, já acabando, fiz uma pesquisa numa igreja. Eu gosto de pesquisa. Fiz uma pesquisa numa igreja tempo atrás, a igreja tinha bastante atrito, sim, né, assim. Aí eu fiquei assim, mas como que pode ter tanto atrito assim na igreja? Depois, quando eu fiz a pesquisa há uns 25 anos atrás, 22 a 25 anos atrás. Aí depois de 10 anos, aí eu fui ver a pesquisa de novo. Todas aquelas pessoas que iam para atrito, todo mundo pastor de igreja. Tem pastor daquela época do atrito lá que tem igreja de 2.000 membros hoje. Você entendeu mais ou menos como que é? Tem hora que é Deus que está mexendo no negócio. É Deus que está peneirando assim, ó. O que vocês estão fazendo aí? Às vezes você está dando uma aula de VD, tem 4, 5 caras preparados ali que podem estar dando aula de VD também. E Deus falou assim, rapaz, eu preciso de você em algum lugar. É isso que Paulo está falando. É para avançar. É para avançar. É lógico que a gente está numa época diferente, né? Paulo só ia que não tinha conhecimento de Jesus ainda. Hoje a gente sabe que Jesus está conhecido através da internet, através da televisão, através de tudo. E Paulo, não, eu vou, Jesus não está conhecido ainda. Então a nossa função é essa. É assim, ver o que a gente sabe fazer. Primeiro, o que eu sei fazer com facilidade? A obra de Deus. Primeiro, Moisés chegou lá e falou assim para Deus, ó, eu tenho dificuldade para falar. O que Deus fez com ele? Você tem teu irmão, rapaz. O Israel. Aí você chega lá, ou tem dificuldade nisso. Deus vai lá. Dá um cara aqui do lado, faz isso. Deus está sempre ajudando a gente. E a gente às vezes nem percebe. Então, você que está aqui essa noite, né? E está me escutando aqui. É que eu comecei a ter Jesus há uns 30 e poucos anos. Mas eu vou ser sincero, eu não me sinto fora do quadro. Eu me sinto como se fosse Caleb no meio do povo. Assim, para fazer as coisas de Deus. Eu sinto alegria de fazer as coisas de Deus. Eu sinto tristeza. Então a nossa função é essa. Né? Agir de acordo com a vontade de Deus para que as pessoas conheçam quem é Cristo. E a primeira coisa que a pessoa vê se Cristo realmente está na minha vida. Como que é o meu andar, como é o meu relacionamento com a minha vizinhança, como que é a minha pegada, como que eu tenho obedecido, como que eu tenho. Ah, eu cheguei no Lituano. O problema é teu, você está ganhando para isso. Então faz mais, você tem que fazer mais, e a bênção de Deus vai chegar. Beleza? Pastor.